Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 20 de abril de 2018. O Livro dos Espíritos, parte 3. Allan Kardec defendeu a tese do Espiritismo ser resultado da revelação dos Espíritos e do esforço científico e filosófico do homem. No prólogo de O que é o Espiritismo, sentencia: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência experimental e doutrina filosófica, e finaliza: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Devido à grande especialização por que passou a ciência nos últimos 150 anos, o conceito de algo que seja ao mesmo tempo ciência e filosofia é confuso e sem parâmetros de analogia no cotidiano contemporâneo. Allan Kardec defendeu que a metodologia científica espírita deveria ser diferente da metodologia das ciências naturais de sua época. As ciências vulgares se apoiam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular à vontade. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências que têm vontade própria e que nos provam a todo instante não se acharem subordinadas ao nosso capricho. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira, requerem condições especiais e outro ponto de partida, de acordo com a introdução do Livro dos Espíritos. Durante o século XX tivemos grande avanço das ciências em direção às problemáticas do espírito humano, com a sistematização científica da antropologia, da sociologia e da psicologia. Será que nos dias atuais Kardec elaboraria a mesma assertiva? A metodologia kardeciana guarda alguma relação com as metodologias das ciências humanas? Estas afirmativas de Kardec ainda geram conflitos entre os espíritas atuais devido às formas diferentes com que se analisa a amplitude metodológica científica atual. Allan Kardec ainda defendeu um outro complicador para a metodologia espírita: sua natureza divina. Por sua natureza, a revelação espírita possui um duplo caráter. Ela participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que sua origem é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a sua elaboração é o resultado do trabalho do homem, conforme a Gênese, capítulo 1, item 13. Este argumento distancia-se ainda mais das concepções dominantes contemporâneas de ciência independente do fenômeno místico e divino. Ao mesmo tempo, forneceu argumentos para os embates entre os espíritas defensores da natureza divina da revelação espírita e os defensores de sua natureza humano-científica. Todo esse trabalho inicial teve sua continuação com o lançamento das demais obras da codificação que se seguiram. O professor J. Herculano Pires, prefaciando a sua tradução ao português de O Livro dos Espíritos, faz uma análise muito interessante da estrutura pedagógica dessa obra, bem como de toda a codificação, deixando claro que cada uma das 4 partes de O Livro dos Espíritos fornece as estruturas básicas para o seu respectivo desenvolvimento em cada obra do chamado Pentateuco Espírita, especificamente correlacionada. O Livro dos Espíritos não é, porém, apenas a pedra fundamental ou o marco inicial da nova codificação. Porque é o seu próprio delineamento, o seu núcleo central e ao mesmo tempo o arcabouço geral da doutrina. Examinando, em relação às demais obras de Kardec, que completam a codificação, verificamos que todas essas obras partem do seu conteúdo. Podemos definir as várias zonas do texto correspondentes a cada uma delas. O Livro dos Médiuns, sequência natural deste livro, que trata especialmente da parte experimental da doutrina, tem a sua fonte no livro 2, a partir do capítulo 6º até o final.
Toda a matéria contida nessa parte é reorganizada e ampliada naquele livro, principalmente a referente ao capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma decorrência natural do livro 3, em que são estudadas as leis morais, tratando-se especialmente da aplicação dos princípios da moral evangélica, bem como dos problemas religiosos da adoração, da prece e da prática da caridade. Nessa parte, o leitor encontrará, inclusive, as primeiras formas de instruções dos espíritos, comuns àquele livro, com a transcrição de comunicações por extenso assinadas, sobre questões evangélicas. O Céu e o Inverno decorre do livro IV, Esperanças e Consolações, em que são estudadas os problemas referentes às penas e aos gozos terrenos e futuros, inclusive com a discussão do dogma das penas eternas e a análise de outros dogmas, como o da ressurreição da carne, e os dos paraíso, inferno e purgatório. A Gênese, os milagres e as predições, relaciona-se aos capítulos 2, 3 e 4 do livro 1, e capítulo 9, 10 e 11 do livro 2, assim como as partes dos capítulos do livro 3 que tratam dos problemas genésicos e da evolução física da Terra. Por seu sentido amplo, que abrange ao mesmo tempo as questões da formação e do desenvolvimento do globo terreno, e as referentes a passagens evangélicas escriturísticas, esse livro da codificação se ramifica de maneira mais difusa que os outros, na estrutura da obra mater. Esta rápida apreciação da estrutura de O Livro dos Espíritos, em suas ligações com as demais obras da codificação, parece o suficiente para mostrar que ele constitui, como dissemos, no início, o arcabouço filosófico do Espiritismo. Contém, segundo Kardec declarou no frontispício, os princípios da doutrina espírita. É, portanto, o seu tratado filosófico. O livro começa pela metafísica, passando depois à cosmologia, à psicologia, aos problemas propriamente espíritas da origem e natureza do espírito e suas ligações com o corpo, bem como aos da vida após a morte, para chegar, com as leis morais, a sociologia e a ética, e concluir, no livro 4, com as considerações de ordem teológica sobre as penas e gozos futuros e a intervenção de Deus na vida humana. Todo um vasto sistema, sem as exigências opressoras ou os prejuízos do espírito de sistema, numa estrutura livre e dinâmica, em que os problemas são postos em debate. Diante da grandeza dessa obra, o Espírito Emmanuel, pela psicograia de Francisco Cândido Xavier no livro Fontes de Paz, afirma, lembrando o codificador da doutrina espírita: é imperioso estejamos alerta em nossos deveres fundamentais. Convençamos-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade é afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar, na doutrina espírita, é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de abril, por Feijão.